Olá, meu querido aluno da terceira série do ensino médio. Um bom dia. Estamos aqui mais uma vez para falarmos juntos sobre literatura e vamos dar seguimento à nossa matéria. Este conteúdo é um conteúdo importante que finaliza a ideia anterior antes da paralisação e inicia um novo conteúdo, que é o modernismo no Brasil, a primeira geração modernista em nosso país, que durou a partir da Semana de Arte Moderna em 1922, com o fim do pré-modernismo, aquela escola de preparação, né, para o movimento modernista, até a década de 30, até 1930, com a era Vargas. E eu coloquei aqui neste material, que você vai ter acesso no portal EDB, que é chamado de fase heróica. O que vai significar o processo de fase heróica? Todo o processo de movimento artístico, cultural, político e social ligados ao novo Brasil, que se iniciou a partir da República em 1889. Um Brasil para os brasileiros, uma literatura que falava estritamente das questões socioculturais de nosso país. A partir desse detalhe, este movimento, que se iniciou entre os dias 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 22, provocou uma ruptura dos padrões tradicionais e uma nova visão artística de quebras de paradigmas, rompimento com a sintaxe, rompimento com o tradicionalismo vigente e uma visão associada às vanguardas europeias, que foi um assunto que você teve no ano passado comigo, justamente quando nós falávamos de cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo, que estavam no século XX. Com isso, 5 autores que formavam o famoso grupo de 5 tornaram-se fundamentais para o nascimento do modernismo em nosso país. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, os dois, Mário de Andrade com Pauliceia Desvairada e Macunaíma, Oswald de Andrade com uma obra, Memórias Sentimentais de João Miramar, Menotti Del Pitta, Tarsília do Amaral, esposa de Oswald de Andrade, e Anita Malfatti, que também, na parte artística, plástica de pinturas, vão inaugurar uma nova visão artística que começa com os questionamentos políticos, a visão da industrialização e da renovação sociopolítica da Europa, que se instala no Brasil a partir do movimento futurista que ocorrera no final do século XIX e início do século XX. A partir daí, nós podemos se iniciar com a ideia das vanguardas, como o processo clássico deste movimento. A partir daí, as revistas que publicaram os movimentos modernistas, a começar na Semana de Arte Moderna, a revista Pau Brasil, Verde Amarela e a Escola da ANTA, a Escola dos Autores Revolucionários. O movimento antropofágico de aquisição de energia dos antigos índios, como o resgate do Brasil antigo, tiveram todas as suas divulgações e suas propagações a partir da revista Claxon, que durou durante 2 anos, e a revista de antropofagia, que era o resgate do Brasil para os brasileiros entre os anos de 1928 e 1929. Dentro da história, nós podemos resumir este conteúdo como a ideia de surgimento do modernismo a partir do início do processo republicano brasileiro e também a partir dos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, com as oligarquias cafeeiras de São Paulo e de Leite de Minas Gerais, que fundamentaram entre 1889 a 1930 aquilo que se chama de República Velha, a República dos Oligárquicos, a República do Café com Leite. E a partir deste processo, em todo o mundo se vivia uma visão de guerra. Primeiro,
com a queda da Bolsa de Nova York numa visão econômica. Depois, com o início da Segunda Guerra Mundial e o movimento nazifascista, que vai se desdobrar na Europa durante todo este processo, durante toda esta visão, tendo em vista características desta geração que estão durante todo este processo, como você pode ver aqui no nosso vídeo. O nacionalismo crítico e ufanista, a valorização do cotidiano, o resgate das raízes culturais brasileiras, a renovação da linguagem, a volta, né, da linguagem tupi-guarani, uma oposição ao processo de academicismo e o parnasianismo que existiam até então, renovações artístico-literárias, ironia, sarcasmo e reverência na poesia e na prosa, até mesmo misturando todas essas características, o caráter de anarquia, de destruição, por isso que, além de fase heróica, nós também chamamos de fase de destruição, né? E a entrada dos versos livres e brancos. Além disso, todos esses autores, Mário, Oswald, Manuel Bandeira, Menotti Del Pitte, Tarsila do Amaral, Carlos Drummond de Andrade e Anita Malfatti, também se deram outros autores de suma importância. Manuel Bandeira, com várias de suas obras, principalmente na poesia, a partir da obra Libertinagem e Vou-me Embora para Passágada. Graça Aranha, com a obra Canaã, a obra de resgate da libertação do povo da monarquia para uma visão republicana. Plínio Salgado, que além de jornalista se tornou político e movimentou a ideia do integralismo, que foi resgatada pela figura de Getúlio Vargas na segunda geração. Heitor Villa-Lobos, que trabalha com a arte poética e também principalmente com traços da música popular brasileira. E de Cavalcante, que foi considerado um dos mais importantes escritores dentro deste processo, a partir da obra Pierrot, que existira na pintura. Todos esses tópicos você vai encontrar na parte de arquivos do seu portal. Um grande abraço para cada um de vocês.